Bom, a alavancagem é um conceito simples, né? Algumas pessoas acabam não entendendo muito bem porque costumam explicar de uma forma muito difícil, mas a alavancagem é basicamente trabalhar com o dinheiro dos outros. Então, seria pegar um empréstimo e usar esse dinheiro para investir. É basicamente isso. Então, você não tem o dinheiro, ele não é seu, você pega ele emprestado de uma outra pessoa, investe, mas tem que devolver. E os títulos lastreados pelas hipotecas? As hipotecas também, que o Vitor comentou, são títulos que eles garantem um empréstimo. Então, na verdade, a hipoteca garante um imóvel. Se a pessoa vai comprar um imóvel a prazo, ela gera uma hipoteca e o banco fica com essa hipoteca. A hipoteca não fica com a pessoa. Se a pessoa não pagar os empréstimos, o banco usa a hipoteca para executar e pegar o imóvel de volta. Então, ela é como se fosse um título que garante que o banco vai ter de volta o imóvel se ele não conseguir o dinheiro. Tá. E além do banco, existe a seguradora. Seguradoras são as agências que elas garantem as hipotecas para os bancos. É num outro momento já. O banco, depois que ele pegou a hipoteca, ele vai numa agência, numa seguradora, e ela vai garantir pro banco essa hipoteca, mas ela vai cobrar uns juros. Então, ela como se fosse, ela recebe um prêmio para garantir aquele título. Foi aí quando os títulos eram podres que o Luiz comentou. E banco de investimento? Acho que bancos de investimentos, a diferença entre bancos comerciais e de investimentos. Então, o banco de investimento basicamente há dois tipos de bancos, né? Os bancos comerciais e de investimento, e existem as holdings, né? Que eles podem juntar esses dois tipos de banco. O banco comercial é esse que vocês conhecem, né? O Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, onde você pode ir lá, abrir sua conta, quando precisar de um empréstimo, pode ir lá junto ao seu gerente e pegar um empréstimo. O banco de investimento ele já é mais focado para grandes investidores, ou clientes institucionais, outros bancos, grandes fundos, investidores qualificados, que aqui no Brasil são pessoas que têm mais de 300 mil reais investidos, e eles mesmos trabalham com o seu dinheiro para ganhar cada vez mais dinheiro. A diferença entre eles é a maneira com que eles coletam o dinheiro. Enquanto os bancos comerciais, como o Itaú, ele pega dinheiro principalmente de vocês, que vocês abrem a conta lá e eles trabalham com o dinheiro que vocês depositam no banco, os bancos de investimento eles têm que trabalhar de outra forma. Eles trabalham com títulos como hipotecas, outros títulos de Tesouro Nacional, títulos do governo americano, e em cima desses títulos eles trabalham. No caso aí das hipotecas, eles faziam o seguinte, eles criavam vários fundos com nomes super bonitos e super seguros, onde eles colocavam lá títulos do Tesouro Americano, títulos do Tesouro Brasileiro, e lá no meio, que correspondia a 5%, eles colocavam essas hipotecas com alto risco. Como elas demoravam para se maturar e você não consegue dimensionar o valor exato delas, as perdas foram provisionadas apenas agora. Legal. Então, esclarecido esses conceitos, acho que fica legal iniciar com as notícias, como que foi surgindo isso. Acho que o primeiro a quebrar ali foi mesmo o Bear Stearns. Exatamente. O Bear Stearns ele não chegou a quebrar. O que aconteceu foi o seguinte, houve uma crise de liquidez. O que significa a crise de liquidez? Quando várias pessoas querem tirar o seu dinheiro que tem investido no banco, e o banco não tem mais dinheiro, porque ele emprestou para outra pessoa o dinheiro de vocês. Então o que aconteceu? Houve uma crise de confiança, todo mundo quis tirar o dinheiro do banco, e havia o risco, pelo fato de ele trabalhar muito com hipoteca, ele teria que vender as hipotecas por um preço muito baixo. Então o Federal Reserve, que é o que lá controla a economia dos Estados Unidos, junto com o JP Morgan, eles interviram, o Fed, ele ajudou a controlar as dívidas, a diminuir o risco da operação, e o JP Morgan interviu comprando o banco por uma bagatela. Desde 95 as ações desse banco não estavam abaixo de 20 dólares. Ele comprou cada ação desse banco por 2 dólares. Então, para vocês terem uma ideia da dimensão da facilidade. Depois veio as hipotecárias Fannie Mae e Freddie Mac. Com certeza. Freddie Mac aí no mercado, pessoal, não é Freddie Mercury, é uma empresa chamada Freddie Mac, e a Fannie Mae, Freddie Mac, exatamente. São duas das maiores empresas hipotecárias do mundo, que já se teve notícia, né? Ela tinha ativos monstros quando você vê a quantidade de zero depois do número de ativos que ela tinha de hipotecas. Eram empresas que nunca se imaginou um dia quebrar. Eram empresas sólidas, empresas que chegaram a ter ações valorizadas na bolsa mais ou menos a 70 dólares, fazendo uma média entre as duas. E hoje, quando elas
foram estatizadas pelo governo, elas foram estatizadas a menos de $1 cada ação. Então imagina quem tinha uma ação a $70, pensando na sua aposentadoria, o governo estatizou, comprou essas empresas por menos de $1. Então foi também um marco, né? Depois disso, o mercado não conseguiu mais andar com as próprias pernas, porque o governo entrou também estatizando e comprando os títulos dessas duas empresas. E logo na sequência... É interessante sobre essas duas empresas ainda, que elas foram criadas depois da crise de 29, justamente para que a economia norte-americana voltasse a funcionar, voltasse a comprar casas. Então elas são empresas que surgiram de uma crise e agora estão causaram uma outra crise grande. Pelo visto elas não aprenderam muito, né? Depois, isso foi começo de setembro, vocês podem acompanhar as datas. Dia 14 veio Lehman Brothers. Então, o Lehman, eu considero, como se for olhar a história ocidental, é antes de Cristo, depois de Cristo. O Lehman é antes de Lehman, depois de Lehman, porque até o Lehman Brothers todo mundo estava com problema e o governo tentava salvar e conseguia salvar. Então, as hipotecárias o governo ajudou, ele salvou elas, comprou as empresas. O JP Morgan, quando o Bear Stearns estava em dificuldade, o JP Morgan, o governo ajudou, emprestando dinheiro para o JP Morgan para salvar. O Lehman Brothers não. Ele estava à beira da falência e o governo não fez nada. O governo falou, ó, vou deixar quebrar, esse banco não tem jeito. E foi dali para frente, o mercado já estava muito preocupado, dali para frente que a crise de crédito deixou de ser crise de crédito, começou a ser uma crise de confiança e virou esse pânico louco que está agora. Vale salientar aquela cena que bastante chocante para quem acompanha as notícias, o pessoal pegando aquelas caixinhas que nós vemos em seriados e coloca tudo material em cima da mesa e saindo ali o pessoal enfileirado. Alguns ficaram fazendo caricatura na foto dos irmãos Lehman. Também era uma empresa marco, assim como era Merrill Lynch. Merrill Lynch. Com certeza. A Merrill Lynch foi uma empresa que, logo depois que aconteceu o Lehman Brothers, todo mundo achou que o Lehman Brothers ia ser comprado pelo banco coreano. O banco coreano estava negociando há alguns meses com a Lehman Brothers, mas quando foi realmente auditar o que ele tinha ali, ele falou, olha, eu vou pôr minha mão. E o Bank of America, que talvez seja o maior banco, o Banco dos Estados Unidos, ele intercedeu junto a Merrill Lynch, ele viu que a coisa podia ir para o brejo e se antecipou num fim de semana. Imagina, os diretores desse gabarito das duas empresas se reunindo um fim de semana. Porque o negócio estava bem feio. Porque o negócio estava muito feio, então o Bank of America se antecipou a crise da Merrill Lynch e a comprou. A Merrill Lynch é o sonho, talvez, de todos os administradores financeiros trabalhar lá um dia. Trabalhar em Manhattan, trabalhar na Merrill Lynch, sempre foi um sonho e hoje foi vendida a uma bagatela aí no Bank of America. Realmente foi